Na verdade, a gente vai fazer um bate-bola aqui. Eu aproveitar coisa da Copa, né? Bate-bola eu e o Alceu. Porque a gente percebeu que tem coisas que eu iniciaria e que os temas que ele vai trabalhar se colocariam melhor no meio, assim, de uma abertura que eu fizesse. Porque eu queria, na verdade, fazer um exercício com vocês de reflexão, né? Então, vocês já viram essa imagem em algum lugar? A maioria dos pretos, sim, né? Vocês já ouviram falar de Ubuntu? Mas se vocês jogarem Ubuntu no Google hoje, vocês já perceberam o que aparece? Não é mais essa imagem, né? Que tem relação. Joguem, façam isso quando vocês chegarem em casa, joguem Ubuntu sem nada, sem nenhuma referência negra, e vocês talvez encontrem essa imagem, mas só rolando bem a tela. Aí é uma linguagem eu acho que de internet, da ciência da computação, fez o exercício, ou de outras coisas, outras referências que não têm nada a ver com a origem da palavra. É uma palavra que tem origem no continente africano e tem relação com uma filosofia. E, assim como as culturas negras, elas dialogam com o mundo, elas dialogam com as pessoas a partir de histórias, né, de lendas, quando vinculadas às matrizes africanas, a gente chama de itãs, né? Os itãs, principalmente relacionados às religiões de matriz africana, que são histórias, né? Geralmente histórias curtas. Elas não têm aquela moral cristã. Eu sempre, quando eu conto alguns itãs, eu digo, olha, não olhem na perspectiva da moral cristã, que não vai dar certo. É uma história para você refletir. Essa até tem uma moral cristã, então acho que alguém desvirtuou ela em algum momento. Mas, enfim, não se sabe muito bem onde que surgiu essa história, né, a história do Ubuntu, mas o Ubuntu é uma filosofia, um jeito de ver a vida, de fazer as coisas, de trabalhar em conjunto relacionado às práticas negras, principalmente as práticas negras do continente africano. Tá. Eu vou contar a história e depois eu vou pedir para vocês refletirem dois aspectos dessa história relacionada ao tema que vem a seguir. Essa que conta a história, se vocês olharem Ubuntu, um continente africano, Ubuntu, uma coisa assim, aí vocês vão mudar a busca do Google ali. Provavelmente vocês vão cair aqui e vai contar a história mais ou menos que eu vou contar. Disse que um antropólogo, né, do continente europeu foi até a África, como eles sempre fazem, pegar alguma coisa sem pagar nada, né, e ganhar muito em cima disso. Mas eles foram até o continente africano, esse antropólogo foi até o continente africano, um antropólogo europeu, e fez, enfim, usou a gente, como sempre, como objeto de estudo, né? E, no final desse estudo dele, numa determinada tribo do continente africano, ele disse assim, foi tudo tão legal, né? Eu vim aqui fazer esse trabalho, foi tudo tão receptivo, eu quero fazer um agrado para as crianças dessa comunidade, que as crianças eram muito ativas, muito alegres, muito receptivas, né? Eu quero fazer uma brincadeira e um agrado para essas crianças, né? E ele encheu uma cesta, então, de todos os doces e agrados possíveis e imagináveis e escondeu essa cesta cheia de doces e prêmios, né, em algum lugar da região onde eles estavam, né? Era uma brincadeira de esconde, mas, na verdade, buscar alguma coisa. E propôs isso para essas crianças que estavam no entorno dele, né? Olha, eu escondi um prêmio, um agrado para vocês, e o primeiro que encontrar leva o prêmio. Vocês já ouviram essa brincadeira em algum lugar, até porque nós somos colonizados, né? Então, a prática do colonizador, a gente está familiarizado, né? O que acontece na sequência? As crianças não entendem a lógica de um buscar e ficar para si. E elas saem todas juntas, em conjunto, buscando a cesta. Aí, quando todas as crianças encontram essa cesta, elas dividem a cesta. E aí o antropólogo disse assim, poxa, mas por que dividir a cesta se todo mundo podia ficar com a cesta inteira para si?
Aí, no que essas crianças respondem, talvez não de forma tão formal, né? É que como que uma delas ficaria feliz sabendo que todas as outras que estão na mesma condição dela não estão? Né? Aí é uma história, um mito, provavelmente uma lenda, né? Não sei se realmente aconteceu, para ilustrar o Ubuntu, que é eu só sou porque o outro também é. Né? Eu só posso ser, na verdade eu só sou, não, eu só posso ser se o outro também for. Porque senão não me vale de nada essa riqueza, essa glória, esse holofote individualizado. Tá? Isso existe enquanto filosofia e estudo mesmo em universidades em África. Não é só, às vezes as pessoas fazem um recorte, daí é uma lenda com uma certa moral, né, da coletividade, mas não é. Existe realmente não só a prática, mas também a ideia enquanto filosofia de vida e enquanto, inclusive, filosofia no estudo formal, né? E aí a gente pode pensar em outras práticas negras e coletividade, né? Se você pensar, por exemplo, nos quilombos, se você pensar, por exemplo, nas casas de religião de matriz africana, se você pensar, por exemplo, do espaço de onde eu vim, que é um clube social negro, né? Onde pessoas com baixo poder aquisitivo, no início do século, resolvem, então, empenhar um trabalho coletivo que é construir uma sede para que pudessem ter espaço de sociabilidade, de luta política. Algumas clubes, inclusive, trabalhavam no sentido de dar suporte funeral, porque a gente não tinha nem o direito de morrer dignamente, né? Durante muito tempo, então as sociedades também cumpriam essa função. Isso é o Ubuntu. Vocês podem pesquisar, vocês vão aprofundar, mas eu queria falar agora o que o Ubuntu tem a ver com o que eu vou falar de projetos, né? O Alceu vai fazer um corte ali e depois eu volto, tá? Pensem em duas situações. Olha, imaginem que esse antropólogo, que eu vou dar um nome, que é John, né? Já que é para ter um nome europeu, então, sei lá. Bom, o John, ele resolve que ele quer fazer um projeto social num espaço de crianças negras e pobres da periferia. E ele propõe coisas como essa prática de alguém buscar alguma coisa, ou que existe um tesouro, ou que existe uma premiação, ou que existe algo que alguém tem que conquistar individualmente. Pensem nessa possibilidade. O John, como um produtor cultural, que resolve, poxa, eu quero fazer alguma coisa por essas crianças, né? As crianças pobres, eu preciso fazer alguma coisa por elas, né? E ele propõe essa prática. Né? Imaginem que o John vá fazer essa prática, ele até consiga fazer o projeto dele de alguma forma, né? E tem que cumprir um protocolo, tem que cumprir alguma coisa. Mas ele realmente entendeu, ele realmente atingiu o objetivo desse projeto, dessa prática social, que ele acreditava ser a correta. Qual que foi o erro dele? Qual que foi o erro do John? Qual que foi o erro do antropólogo ali, gente? O que vocês acham? O que vocês diriam para o John? O que vocês diriam para o antropólogo da historinha? A se ferrar? Não, não é isso. A gente quer que o projeto dê certo. Sério, o que vocês acham que vocês poderiam propor? Ninguém? Imagine que eu sou do samba e resolvo escrever um projeto sobre hip-hop. Agora aproximei um pouco mais, né? O que eu disse no início? Que eu não conheço. Não circulo com naturalidade, né? O que vocês acham que eu preciso fazer? Conhecer. Se o John achava que ele conhecia aquela comunidade, mas ele não conhecia, senão ele nunca ofereceria essa prática. Né? Então, toda vez, a gente sempre... A minha mãe tem um ditado, eu já vou parar, viu, seu? Eu te disse que eu falava demais, eu te disse que eu falava demais. A minha mãe tem um ditado que guardem para si. Ela diz assim, ó, para morar na aldeia, tem que conhecer os caboclos. Tá? E eu levo isso para a vida. Agora o Alceu vai vir com... E depois eu volto com uma. Soltou para a galera e saiu, né? Obrigado, Marta. Ótima reflexão de Ubuntu.
Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Acho que conheço praticamente todos aqui. Os que eu não conheço, muito prazer. Me chamo Alceu Silva. Eu sou de Vera Cruz, é uma cidade aqui do lado de Santa Cruz do Sul, bem pequenininha, uma cidade também de migração germânica, mas também tem uma presença forte da negritude por lá. Prova disso sou eu, né? Estou aqui. E então, grato à oportunidade ao AVU. Parabéns por essa produção maravilhosa. Santa Dia já é tradicional aqui em Santa Cruz do Sul. E esse evento, nesse formato, com essas ações formativas, então, acho que vem para coroar de vez essa nossa intenção de ocupar espaços, de ocupar lugares. E então, baseado nessa ideia de ocupação de espaços, é que eu quero trocar um papo com vocês e vai ser bem um bate-papo mesmo. Eu trabalho como produtor audiovisual e sou estudante do curso de produção em mídia audiovisual aqui da Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc. E uma das áreas que eu me interesso muito é a área de empreendedorismo. E é sobre isso que eu vou bater um papo com vocês aqui. E depois vou deixar uma bolinha para a Marta dar uma continuidade sobre as possibilidades que a gente pode empreender dentro da área cultural e dentro da área artística. Mas isso a Marta vai conversar um pouquinho mais com vocês. O que eu queria trazer para um debate, e eu acredito que muitos já ouviram, no mínimo, falar, é a ideia das indústrias criativas, da economia criativa, que é um assunto que ele começou a emergir lá nos anos 60, e nunca foi dado muita bola, até os anos 80 foi ganhando força, e agora ele meio que está virando uma ideia de economia do futuro, do presente. Por quê? Porque a gente tem a economia clássica, que é a gente trabalha numa indústria que usa as coisas da terra para fabricar produtos. Isso é a maneira clássica de se produzir riqueza no mundo. A economia criativa, ela trabalha com recursos infinitos. Ela é considerada uma economia sustentável, porque os recursos infinitos que ela utiliza nunca acabam. E quais são esses recursos? A nossa cabeça, a nossa criatividade e as N possibilidades que a gente pode criar através dela. E, com a nossa criatividade, uma das maiores ferramentas que a gente utiliza é a arte e a cultura. Então, por isso o título dessa minha fala aqui, Indústrias Criativas, Perspectivas e Possibilidades dentro da arte. O bate-papo aqui com vocês vai ser para a gente trocar uma reflexão sobre como a gente pode continuar fazendo arte, continuar fazendo cultura, mas está inserido dentro de um sistema também econômico, porque a gente vive num sistema capitalista, a gente precisa também ganhar dinheiro com os nossos corres, e tudo fica mais difícil se a gente não consegue ganhar um dinheiro. E dentro do segmento da arte, da cultura, ainda é um tabu meio grande a gente debater ganhar dinheiro com o nosso trabalho. Assim como também na produção social também. Até uma reflexão bem interessante, esses dias eu estava conversando com um amigo e ele estava a fim de abrir uma associação sem fins lucrativos. Só que ele estava com um dilema, e ele estava com medo de ganhar dinheiro. Eu falei, cara, como é que tu está com medo de ganhar dinheiro? Tu tem que achar uma forma de tu ganhar dinheiro, porque se tu não vai ganhar dinheiro, tu não vai conseguir multiplicar a tua ação. A gente, às vezes, pensa que quando a gente vai fazer alguma coisa para ajudar o próximo, a gente não pode ganhar dinheiro. Só que a gente esquece que muitas empresas fazem milhares de coisas que prejudicam todo mundo e elas ganham dinheiro e a gente aplaude. Então, qual o sentido da gente não ajudar alguém que quer ganhar dinheiro ajudando outras pessoas? Então, esse nosso bate-papo vai passar um pouquinho sobre isso também. Qualquer pergunta, vocês podem me colocar, tá, gente? Então, aqui um breve resumo. Economia criativa. O que é essa forma mais sustentável de se fazer dinheiro? A economia criativa é aquela que coloca a criatividade como fator central para definir o valor de produtos e serviços. São setores nos quais o valor do que é produzido está fundamentado na propriedade intelectual e em aspectos criativos. Aqui a gente tem um exemplo disso, que é esse quadro aqui, do Tiba. Não sei quem é que foi que fez, se foi o Digo, se foi o Digão. Esse evento também ele pode se inserir dentro de uma ideia de economia criativa, porque aqui a gente está num diálogo justamente de diversas criações intelectuais e artísticas. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos para a gente debater um pouco sobre a economia criativa. O que seria a economia criativa? Enquadram-se dentro desse ramo de atividades arquitetura, publicidade, design, jornalismo, rádio, televisão, cinema, artesanato, artes visuais, artes em geral. Então, são infinitas possibilidades, porque justamente ela trabalha com a criatividade humana, as coisas que o ser humano é capaz de criar através das suas faculdades mentais. Bom, daí a gente tem uma coisa bem interessante, que é algo para a gente refletir sobre o nosso lugar que a gente está inserido, onde cada um aqui está inserido.
A economia criativa é algo grande, e dentro dela tem as indústrias criativas. Aí é onde se divide. A gente tem a indústria musical, por exemplo, que é composta pelo quê? Os artistas, os músicos, as gravadoras, as produtoras, as distribuidoras e etc. e tal. Trouxe um outro exemplo como a indústria audiovisual, que nós temos as produtoras, os canais de TV, o streaming, produtores como eu, diretores, atores, todo mundo está dentro dessa indústria audiovisual. E eu trouxe aqui para uma ideia de debate, porque ainda não vi uma literatura muito sobre isso, que é a indústria do hip-hop, que seria o quê? Seriam fábricas e lojas de vestuário, por exemplo, das roupas que a gente utiliza, acessórios, produtoras musicais, toda a gama de serviços e produtos ligados ao hip-hop. Então, toda essa galera se encontra dentro dessa segmentação. E por que é importante a gente entender isso? Porque é através disso que a gente vai começar a entender como a gente pode ganhar dinheiro também, trabalhando criativamente. Então, empreendedorismo artístico e social, possibilidades e pequenos passos para começar. Uma vez que você consegue se identificar onde que você está incluído, se você está dentro da indústria musical, dentro da indústria audiovisual, dentro da indústria do hip-hop, fica muito fácil de tu encontrar os teus pares, você saber com quem você vai dialogar para você conseguir se tornar mais potente, conseguir levar a tua marca, a tua ideia adiante. Tu também vai entender quais são os tipos de projeto que tu pode propor, que tu pode construir, quais são os tipos de produtos. Então, a ideia de trazer para vocês essa reflexão de economia criativa, indústria criativa e o lugar onde a gente pode se encontrar dentro dela, vai ajudar depois lá na ponta, quando a Marta vir falar sobre a construção de projetos. Assim como também acho que a gente tem outras falas depois ainda, né, Naomi, sobre formatação de projetos, né? Então, numa formatação de projeto, como esse aqui da Santadian, tem que estar muito bem claro aonde você está localizado, o que é que você quer fazer, qual o público que você quer falar, o que você quer atingir. Então, por isso que eu faço essa introdução para a gente se localizar onde que a gente pode se encontrar como um ator dentro desses segmentos. Bom, então, dentro disso, a gente tem algumas possibilidades. Uma das possibilidades que eu trouxe é as leis de incentivo à cultura, que são os editais públicos e privados. Os editais eles existem em âmbitos federais, estaduais e municipais. Aqui, esse evento está sendo realizado com o apoio de uma verba de edital estadual. Mas a gente também tem possibilidades de verbas federais e municipais. E a gente consegue isso quando a gente tem claro a ideia do que a gente quer fazer, a gente tem claro a ideia das pessoas que vão colaborar no processo, e quando a gente consegue formatar um projeto apresentando a ideia. Outra possibilidade também que eu trago para a gente debater é a questão da abertura de empresa ou associação com e sem fins lucrativos. Então, para os pequenos passos, para aquela pessoa que é um grande desafio ter o seu CNPJ, a gente traz aqui o primeiro passo, que foi o primeiro passo meu, foi o primeiro passo acho, do Dani, né, também, que foi abrir o MEI, o famoso MEI. Para muitas pessoas é um bicho de 7 cabeças, mas o MEI é uma ótima oportunidade para você começar a dar os seus pequenos passos e a entender as dinâmicas que você vai ter como um empreendedor, como um dono ou dona de empresa, porque a relação das coisas vai mudando um pouquinho. Então, o MEI ele é uma forma de tu começar a dar esses primeiros passos sem tu ter grandes responsabilidades. Você não precisa de um contador para você começar a ter uma empresa MEI. E você pode tirar uma nota, você pode fazer uma fotografia, você pode fazer um som, pode trabalhar em qualquer evento de qualquer tamanho e conseguir entregar a nota. Porque tem esse detalhe, se você quer empreender, se você quer ter uma empresa, você precisa se profissionalizar. E uma das coisas para você conseguir fazer isso é você, então, seguir alguns padrões de burocracia que existem em questões de empresa. E você precisa ter algum enquadramento. Aqui eu trouxe os 3 enquadramentos mais baratos para se dar os primeiros passos. O MEI foi esse que eu falei para vocês, que é esse primeiro. E tem os KNAIs de arte e cultura. Um KNAI, para quem não está familiarizado, é aquilo que vai dizer exatamente o que você pode fazer, ou o que você faz. Por exemplo, eu sou um produtor audiovisual. Então, o meu KNAI ele vai ter que ser ligado ao que eu faço, de produção audiovisual. Se o meu KNAI não for ligado ao que eu faço de produção audiovisual, eu não posso chegar em algum evento, fazer uma filmagem e fornecer uma nota dessa filmagem, porque eu vou estar com outro KNAI. Assim como eu não posso construir um projeto, por exemplo, digamos assim, eu não sou um produtor cultural, digamos. Eu não posso fazer um projeto cultural se eu não sou um produtor cultural. Então, o KNAI ele serve para apontar aquilo que você pode fazer, qual área que você pode perpassar com a sua empresa. E existem várias possibilidades de KNAI, você pode ter mais de um. Bom, depois que você passou pelo MEI, o MEI você paga uma mensalidade de R$60 por mês e você tem direito a se aposentar.
E você pode faturar até R$80 mil por ano. Todo ano, geralmente, eles dão uma revisão se sobe ou não esse valor. Após isso, acima de R$80 mil, aí muda bastante a dinâmica. Aí você precisa se tornar um empresário individual ou uma microempresa. Aí você vai ter que contar com o auxílio de um escritório contábil, vai precisar de um contador, vai ter um custo maior e você vai pagar por cada nota que você vai tirar uma porcentagem de acordo com a área que você trabalha. E isso é algo muito interessante porque dentro do segmento arte e cultura, as taxas que a gente paga para emitir notas são as menores. Nos outros, então, de cada, sei lá, R$10 mil que você emitir uma nota de R$10 mil e você tiver um KNAI dentro da área artística ou cultural, você vai pagar 10% no máximo de imposto, ou seja, R$1.000. É bastante dinheiro ainda? É. Se você for MEI, você não paga, você não precisa pagar esse valor, você tira os 10 mil para você. Agora, se você não é mais MEI, você vai ter que dar uma porcentagem para o governo. Só que se você tivesse uma empresa de indústria têxtil, por exemplo, você teria que pagar 20, então seria o dobro. Então, isso foi algo também construído para fomentar e incentivar as pessoas da arte e cultura que têm interesse no empreendedorismo a se profissionalizar. Bom, depois a gente tem a empresa limitada, que é basicamente muito parecido com a primeira, que é o empresário individual. E daí nós temos algo bem interessante também, que são as instituições privadas sem fins lucrativos. Elas também podem conseguir dinheiro, também podem fazer dinheiro de várias formas. E a instituição privada sem fins lucrativos, ela tem algo bem legal. Você, por exemplo, pode montar no seu bairro uma associação do hip-hop do bairro, sei lá, do bairro Cipriano, que foi o bairro onde eu nasci. E uma instituição privada sem fins lucrativos, ela tanto pode conseguir fazer algumas notas fiscais, prestar alguns serviços, como ela também pode receber alguns ativos. Então, se você tem uma instituição privada sem fins lucrativos, existem várias possibilidades que você pode disputar de editais, como também você pode receber recursos diretos. Você pode, uma empresa, por exemplo, sei lá, vamos pensar uma empresa grande aqui no Brasil, a Coca-Cola, pode destinar para você um carro, pode destinar mesas como suporte. Se você tem uma empresa privada, você não consegue, com fins lucrativos. E uma instituição privada sem fins lucrativos, então você pode tanto achar formas de fazer dinheiro com ela, como você também pode receber bens de outras empresas. Não sei se alguém tem alguma reflexão por aqui, ou alguma pergunta. Tranquilo? Bom, então dentro disso, profissionalização e sua importância nos segmentos criativos. Em um mundo cada vez mais competitivo, onde todos querem viver com qualidade de vida e trabalhar fazendo o que se gosta, se reinventar e se atualizar como profissional é essencial. Procurar seus pares profissionais, frequentar eventos, criar laços com outros agentes e outras localidades, manter-se aberto ao mundo. Profissionalização com certidões, registros, carteiras, etc. Então, eu, como produtor audiovisual, eu tenho uma regulamentação nacional. Eu fui procurar tirar essa minha regulamentação nacional, que a gente chama de DRT. Com esse DRT, eu, por exemplo, sou um produtor audiovisual formalizado e posso participar de eventos quando alguém, daqui a pouco, me pedir um DRT, eu tenho. Então, esse é um âmbito muito interessante da gente, como profissional da arte e cultura, procurar também. Então, se você é um produtor cultural, você procurar o seu DRT de produtor cultural. Isso lhe facilita quando você vai disputar um projeto ou quando você vai ser contratado também por algum projeto. E outro ponto muito importante que eu tinha falado antes, que eu ressalto bastante, é sempre os pares profissionais. Ninguém faz nada sozinho, então você precisa procurar as pessoas que estão dispostas a te ajudar ou fazer uma troca de ajuda com você. A própria Santadião é um exemplo disso, tem um time bem interessante e bem dinâmico, né, bem diverso também, que faz isso acontecer. O Digo não conseguiria sozinho, e assim é para tudo na vida. Então, você precisa fazer uma busca ativa disso. Se você ficar na sua casa, dentro do seu quarto, querendo fazer tudo acontecer sozinho, ninguém vai bater lá te convidando. Você precisa ir ao encontro das pessoas, onde elas estiverem. Então, uma vez que você entendeu aonde você está, se você está na música, eu estou na música e nesse gênero, você começa a pesquisar e ver como você vai conseguir encontrar os seus pares a partir disso. Ou não, eu estou dentro do grafite, estou na arte, então eu vou dar uma procurada e encontrar os meus pares dentro disso. E a de cima ali é uma reflexão meio óbvia, mas é o jeito. Assim. Teve uma fase da minha vida que eu achei que daria para chegar e não precisaria mais estar me reciclando, estar estudando, mas, cara, isso não existe. Com 50, 60 anos, a gente sempre pode estar aprendendo coisa nova. E se a gente quer se manter assim nativa, a gente precisa. Né? Precisa buscar referências,
precisa se desconstruir, precisa abrir mão de alguns estereótipos antigos. E eu acho que é basicamente isso, o papo que eu tinha um pouquinho para trocar com vocês. Porque daí, então, aqui eu venho com algumas perspectivas para o futuro dentro disso que eu trouxe para vocês, que é o debate sobre as economias criativas. Bom, dentro da área cultural, a gente tem a reconstrução do nosso Ministério da Cultura, que foi extinto e agora deve voltar. E ele é um ministério muito importante porque ele nos ajuda demais no fomento da cultura no país, em todos os nichos, de Estado, município e federativo. Então, eu sempre gosto de bater um papo assim nas rodas de conversa, e vou trocar aqui com vocês também. Nós temos 4 anos aí pela frente que a gente sabe que vai ter ministério. Os outros 4 a gente não sabe. A gente tem que lutar para que a gente tenha políticas de Estado, né, que não sejam políticas de governo. A política de governo é quando alguém entra lá e mexe nos pauzinhos. Depois essa pessoa sai e depois muda tudo de novo. E uma política de Estado, ela nunca muda. Ela sempre está lá. Hoje, nosso Ministério da Cultura ele é uma política do governo. Então, quem entra lá pode extinguir o Ministério. Então, esses próximos 4 anos serão 4 anos muito favoráveis pela cultura, principalmente sem ser 2023, 2024, porque daí a gente já vai estar com o Ministério erguido e funcionando. Então, para todo mundo que quer se lançar na área de empreendedorismo social, empreendedorismo cultural, 2023 vai ser um bom ano para se preparar, para buscar informações, criar sua ideia, para 2024 você colocar na rua. E tem que ter paciência mesmo, gente, porque não acontece rápido, não adianta. Em um ano você não consegue fazer muita coisa. E dentro da ideia de economia criativa, a gente tem a expansão e a popularização da economia criativa. E o que isso quer dizer? Bom, hoje aqui no município de Santa Cruz, a gente tem uma incubadora municipal. O pessoal ainda nem sabe muito bem direito assim, o que é economia criativa, mas abriram uma incubadora para a economia criativa. Ou seja, nessa ideia, ninguém sabe muito o que está acontecendo, mas se você também colar, você também vai estar igual a todo mundo, vai especializando, vai estudando, as oportunidades vão surgir. Porque na prática, às vezes, acaba acontecendo assim. Então, eu, como gosto muito desse tema, eu vou andando em vários lugares e o pessoal, a economia criativa, tem que fazer, e já separa dinheiro para fomentar a economia criativa, ideias criativas, mas ninguém sabe muito quais são, para onde é que vai dar esse dinheiro, para quem é que vai pagar, né? E é engraçado e é triste, mas também não deixa de ser uma oportunidade. E acho que é isso aí, gente. Bom, foi bem rápido, era uma ideia de bater um papo mesmo aqui, depois também a gente vai dividir com a Marta aqui. Tenho aqui meu contato, quem quiser, seu Zé Silva no Instagram, Facebook é o seu, e meu WhatsApp. E a gente está sempre aberto para trocar ideias e fazer movimentações e mobilizações. Agora eu volto, né? E pegando alguns ganchos assim dessa última conversa, né? Eu até estava conversando com o Pedrinho, que a gente já se conhecia virtualmente, né? Acho que durante os 2 anos de Lab ali a gente fez algumas reuniões, gerando algum debate, né? E por que eu estou falando dessa articulação que, por um acaso mesmo, porque eu sou também dos pontos de cultura, né? Que aí dentro da estrutura de cultura a gente se relaciona, a gente circula em espaços de cultura de base comunitária, cultura popular, né? Então a gente acaba encontrando também outras expressões, né? E nesse caso específico a gente estava trabalhando em um edital. Aí eu quero falar desse encontro do Pedrinho, né? Que é alguém do samba com hip hop, né? Porque eu acho que dá bem certo também, mas numa questão de busca política, né? Política pública não se faz sozinha, né? Então aí eu vou andar um pouquinho para trás assim para pensar nas políticas públicas relacionadas aos recortes de raça, né? Gênero e raça também. Na verdade, eu trabalho muito com o debate gênero e raça, né? Como que surgem essas políticas? A gente tem a Jandira Fegali, né, como uma referência na questão da Lei Aldir Blanc, mas a Jandira Fegali ela não está lá sozinha, ela fica lá em Brasília, deve matar um dragão por dia, né? Mas quem que está na base das conversas, dos diálogos com a Jandira Fegali? É a gente. Tem que ser a gente quem está fazendo a cultura mesmo na base, no chão, no dia a dia. Porque, senão, daqui a pouco ela está lá e ela propõe uma política absurda. Né? A própria Rouanet são políticas difíceis de acessar. Né? Elas são importantes para certos segmentos,
mas elas são políticas muito difíceis de ser acessado quem faz política de base comunitária, que não é a política daquele evento que vai montar um palcão ali na Borges. Não sei se conhece Santa Cruz, mas o pessoal conhece. Vai montar um puta palco ali na Borges. Posso falar palavrão? Ele disse que ia gravar. Vai montar aquele baita palco ali na praça com Souza Cruz, sei lá, JTI, que tem o cinema agora, enfim, financiado. Não estou dizendo que não tenha valor, eu estou dizendo nós aqui, né? Porque o cinema também ele tem um certo status assim, né? Elitista, né? Se vocês pensarem, quem que vai no cinema, né? O preço do ingresso no cinema, com a vinda do festival, a gente conseguiu aproximar. O festival aqui em Santa Cruz, a gente conseguiu fazer essa aproximação. Mas o cinema em si, hoje em dia, se tornou alguma coisa mais elite, mais elitizado. Alguém que fez um curso audiovisual, mesmo que a duras penas, como o nosso povo, né? A galera preta que está fazendo, aí está tentando produzir, mas é alguém que conseguiu acessar a universidade. Não é, por exemplo, que nem um cortejo de quicumbes que eu fui há poucos dias atrás e que é feito num quilombo. Como que a pessoa que faz um cortejo, né, secular acessa um recurso público, né? Eu sempre digo que pessoas pobres têm amigos pobres, né? Então, para quem tu pede dinheiro? Tu vai pedir dinheiro para a gente... E se a gente pensar do ponto de vista da raça, galera, a gente está na base da economia do país e a maioria da galera preta tem amigos pretos que também são pobres, né? Então, a política pública, ela não tem ela não pode ser vista com um viés assistencialista. Tipo, eu vou ajudar aquela galera do Quicumbi, lá do Quilombo, ali de Cachoeira do Sul, a manter essa expressão que está há mais de um século. Não é assim. Elas têm direito de acessar, porque é o mesmo festival de cinema que a JTI, eu acho que fez... Eu estou dando o cinema por causa da JTI, porque eu quero pensar nessas estruturas assim. Mas se você pensar em leis de incentivo, que nem você falou, é dinheiro público, né, gente? É renúncia fiscal. E eu tenho uma raiva disso quando as pessoas dizem, olha, que nem aqui em Santa Cruz do Sul, a Oktoberfest tem recurso, sei lá, acho que não sei se as fumageiras podem, acho que pode, né? Só não pode em alguns tipos de projetos. Está recebendo recurso das multinacionais aí. Não, ela não está recebendo recurso das multinacionais. Ela está recebendo o meu dinheiro. Porque a multinacional está deixando de pagar o imposto que vinha para o meu bolso. Então, ela está... Ou para um serviço que eu fosse acessar, saúde, educação, e, enfim, qualquer outro serviço. Então, a gente tem que desconstruir esse discurso que é dado, que diz, olha, os grandes eventos não precisam de doação, não precisam de recurso. Mentira! O recurso de LIC, Rouanet e outros é recurso público. E se eles podem receber, mesmo que seja por outros caminhos, até por conta da possibilidade de mobilização, por que expressões culturais não ditas elitistas, e quando eu digo elitistas, vocês coloquem elitista em um sinal de igualdade branca, tá? Pode colocar. Elitista, sinal de igualdade branca. Por que as outras ditas não elitistas, mesmo que a gente tenha pessoas não negras também nessas expressões, mas a raiz, né? A gente está falando a raiz do samba é preta, a raiz do hip-hop é preta. Às vezes, a raiz das religiões de matriz africana, o nome já está dizendo, né? E tem gente que nega isso, eu acho muito engraçado. Tem pai de santo que nega a questão da raça dentro desses espaços, mesmo que o nome tenha africano. Tipo o africano do norte europeu, alguma coisa assim, para apagar tudo. Então, o que a gente tem que ter em mente aqui, enquanto fazedores de cultura, de uma cultura que, mesmo que tenha várias pessoas contribuintes e pessoas não negras levando essa cultura, que a raiz dela é negra. E, em sendo raiz negra, a não ser que ela seja embranquecida, como o jazz, né? Aí eu estou falando nos Estados Unidos, ela vai continuar sendo vista isso como uma cultura marginalizada, se for feita alguma coisa como um movimento assistencialista, enfim, coisas que vocês já sabem quando a gente tenta mobilizar recursos. Então, a nossa luta, eu acho, aí, voltando para o Pedrinho, aquelas reuniões super
complicadas. Eu tenho 3 reuniões daquele tipo por semana. Tem semanas que eu minto, eu digo que eu estou com alguém, eu estou com meu filho, porque eu não quero ir para a reunião, porque eu não aguento mais. Mas é ali que a roda se movimenta, sabe? É ali que surge, dali que surge uma lab, né? E é só que a gente precisa de mais força de trabalho, porque tem horas que a gente cansa. Então, por exemplo, as pessoas sempre falam assim: ai, Marta, né, tu é boa em edital. Eu não sou boa em edital. Eu estudei para isso. Eu fiquei boa. Entendeu? Eu ralei, né, estudava edital, pegava partes que eu não entendia, perguntava para quem entendia. Não tem como, ninguém nasce pronto, né? Então, essa coisa de, olha, tem alguém que faz, então eu não preciso nem entender, é que a gente pode levar a história do Ubuntu. Alguém que sabe fazer um edital, que entende a lógica do mercado, que entende a lógica da coisa e nos usar. Entendeu? Vou lá usar, porque eu quero, né? Enfim, é bonito, é legal. Eu vou poder colocar uma justificativa bem interessante no meu projeto, que eu vou trabalhar com os coitadinhos. Não vai dizer assim, mas ele está pensando assim. Vou trabalhar com os coitadinhos, entendeu? Então, é isso, gente. É a gente ir para frente. Você já deve ter ouvido algumas falas da Viola Davis, né? De estar lá, de estar à frente, de dar com a cara na porta, mas voltar, se fortalecer no discurso, se fortalecer no conhecimento e dizer, olha, cara, tu está me dando a cara na porta, mas se tu abre a porta para quem está fazendo outro tipo de cultura, tu tem que abrir para mim. Tá? A gente tem que... Não é bem assim. Eu detesto essa coisa de passar o chapéu. As pessoas sempre dizem, Marta, tu vai lá pedir. Não, eu não vou pedir, eu vou reivindicar. É outra lógica. Que a questão da LIC, né, é justamente o inverso, né? A gente acaba ficando dependente do marketing da empresa, né? Além dessa questão, sim, desse elitismo que tu comentou, que às vezes tu tenta bater numa porta, tem um projeto de hip hop para LIC, né? Não tem horário para ti, nem para escutar se é bom, né? Mas ainda assim, se tu consegue chegar lá no marketing, ou na nossa região é muito aquela coisa, o dono, a dona da empresa, né? Tu ainda, tu bate na porta que a Oktoberfest tem o seu mérito cultural, mas tem aquela super divulgação de milhares de pessoas, o que não torna mais importante do que a Santa Jan, que vem menos gente no mérito cultural. Só que para a Coca-Cola é vantagem aparecer né, com a marca de cerveja dela na Oktoberfest do que na Santa Jan, porque eles estão dando o dinheiro que seria o imposto, né, para alguma coisa para voltar para o marketing deles, né? Então, eles ganham sempre, né? Eu acho que a única coisa que me apetece um pouco no mecenato é que, por exemplo, no estado, mecenato é lei de incentivo à cultura, né? Volta um pouco para fazer o FAC no Rio Grande do Sul. Sim. Mas, no nacional eu nunca trampei com o nacional, assim, mas eu acho que, se não existisse a Rouanet, lógico, eu acho que prejudicaria algumas cadeias, mas diretamente eu acho que não teria me atingido tanto, sabe, né? Porque, né, por isso que eu gosto tanto de saber, hoje existe a Lab e espero que ela continue, porque ela deu muito certo. Tal cidade fez decoração de Natal com a Lab. Ruim, óbvio, né? Mas de maneira geral, assim, né? Não, e acontece mesmo, sabe, né? Aconteceu mesmo, assim, mas a gente conseguir saber que chegou nas pessoas, né? E não só nas grandes produções, que às vezes as grandes produções esquecem de nós também, né? Então, sou total, acho tua fala, né? Não tiro nem ponho nada. Sim. Agora eu vou falar um pouquinho da questão porque o que a gente pensa, né? E eu acho que é também a ideia do workshop aqui é pensar em como viabilizar as nossas práticas, né? E eu também, eu sou uma pessoa da área das exatas, tá? Eu não sou artista. Então, eu sempre trabalhei numa linguagem muito direta, e eu percebia que isso às vezes chocava as pessoas, né? Do tipo assim, eu quero te contratar. Qual é que é o que tu faz e qual que é o teu preço, né? Aí, isso era muito comum, assim, agora até depois da Lab, eu acho que mudou bastante, sabe?
Do tipo assim, olha, eu sou bailarina. Tá, mas o que tu faz? Ah, eu sou bailarina. Tá, mas o que tu faz? Tu tem uma apresentação de 15 minutos, tu tem uma apresentação de 20 minutos, tu tem uma apresentação de 1 hora, tu tem uma intervenção de, sei lá, entra e sai. O que tu faz? Né? Então, tinha um problema nessa definição. E, dentro disso, o que tu faz? Qual que é o valor que eu preciso dispor para ter esse teu serviço? Ah, vê aí o que tu tem. Várias vezes eu vi isso. Vê aí o que tu tem, cara. Vê aí o que tu tem. Se tu vai trabalhar com uma pessoa que nem eu, que eu até me considero assim, bem justa, eu saio dali, vou procurar onde que tem uma precificação e volto para ti. Olha, onde eu vi o teu trabalho para 15 minutos, o valor justo seria esse. Se a outra pessoa vai dizer, olha, o que eu tenho no bolso é isso aqui, né, e lamba os beijos. Então, a ideia da profissionalização. Se vocês têm a ideia, né, os artistas, estou falando de vocês porque eu não me considero artista nesse sentido, de fazer uma intervenção artística, né, apesar de que eu trabalho com produção. Né? Se vocês têm essa ideia de profissionalização, entendam como que é. Vou usar essa palavra, eu já fui muito criticada por isso, mas entendam o que é o mercado, gente. Porque é isso que vocês vão fazer. Vocês são artistas, existe, claro que... E eu entendo a arte enquanto profissão com um retorno que nem na minha profissão principal, porque eu sou professora, que eu tenho esse retorno financeiro, eu tenho um retorno pessoal, mas eu também tenho um retorno financeiro. E se eu tiver só o retorno pessoal, fica ruim. E se eu tiver só o retorno financeiro, fica ruim também. Então, a gente tem que trabalhar nessa lógica, do que a gente chama de profissionalização. E profissionalização é saber. Você pode até ter... Que nem eu já vi muito pessoal agora das artes visuais, eu não sei se tem alguém das artes visuais aqui, a Natasha não está aí, que tem uma, para um trabalho de tantos cards, tantos flyers, tu também, né? Tantos materiais, é tanto. Né? Aí ela me passa, a pessoa me passa o preço, eu vejo, olha, eu tenho interesse em tal, eu posso negociar, eu posso abrir para negociação. Não é que não possa existir essa negociação, mas ela precisa partir de algum lugar. Não sou eu, não é quem está te contratando que bota o preço. Quem bota o preço é o profissional ou a profissional. Aí o outro vê se pode pagar, se quer negociar, o que quer fazer, ou que não vai, das costas vai embora. Tá? Então, muito nesse sentido, isso é profissionalizar, saber o que tu faz, saber o valor do teu trabalho e sentar numa mesa de negociação, não pode ser uma coisa fora. Eu já vi muito isso acontecer muito isso, tipo, cara, né? Sabe, sentar numa mesa de negociação, a gente pode ter flexibilidade para negociar, por exemplo, para espaços negros, né? Eu posso fazer até voluntariamente. Se for empresa, se for universidade, não faço. Ou eu não faço, ou, né? Então, a gente pode caminhar nessa linha, mas você tem que saber o valor do teu trabalho e tem que saber como apresentar isso para a pessoa com quem tu estiver dialogando. E tem que saber como colocar isso num projeto. Tá? Então, na área de captação de recursos, pensando num projeto especificamente, o que é prospecção? Tem umas palavras meio complicadas, assim, mas prospecção é tu saber exatamente onde aquele trabalho, onde aquela expressão cultural que te identifica e que tu quer ter o retorno financeiro se enquadra. Mas se não existe assim uma definição, e mesmo quando não tem uma definição assim muito grande, leia o objetivo. Ah, eu não quero ler o edital. Eu acho que eles fazem isso para cansar a gente, né? Um edital de 12 páginas, um edital de 15 páginas. Eu sou professora, gente, eu sou paga para ler e eu não tenho vontade de ler. Eu não tenho vontade de ler um edital de 15 páginas. Mas leiam pelo menos o objetivo, o objeto. Às vezes tem um objeto. Em geral, em cima tem um objeto, porque remete a alguma lei ou remete a alguma outra proposta anterior, que daí vocês podem acessar também, e leiam os objetivos. Ali vocês já têm uma ideia muito clara se vocês se enquadram ou não no edital. Só continuem a leitura se vocês lerem atentamente ali. Senão, não continue, porque às vezes a gente vai lá... Eu sei que vocês fazem isso. Vou direto no valor. Quanto que tem? Aí me perco, já viajo, já vou fazer, já vou acontecer, já vou comprar não sei o quê, camiseta, material, e vou lá. Não, mas não me enquadro. Entendeu? Então, prospecção, é isso que é. Eu saber aonde que aquilo que eu quero fazer, o projeto que eu quero desenvolver se enquadra. Né? Formatação, essa parte não é muito fácil, viu, gente?
E não é, eu estou confessando para vocês porque eu venho de uma trajetória de espaço universitário. Eu tenho a minha base toda, é periférica, é de comunidade, mas eu sou professora universitária. Então, a minha formação é dentro da universidade. Então, para mim, por exemplo, formatar um projeto é como escrever um e-mail, escrever um post no Facebook. Não tanto, né? Mas não é uma coisa assim muito fora da minha realidade, nesse sentido. Então, o que vocês podem fazer? Eu não sei escrever um projeto. Né? Pegar modelos para começar a fazer os primeiros projetos de vocês. Existem alguns modelos que são públicos, né? Existem, por exemplo, algumas chamadas de editais que colocam. Aí você pode ter uma ideia. Tá, o que, por exemplo, nessa chamada ou dos anos anteriores, qual é que foi o tipo de projeto que entrou? Se o edital for um edital tranquilo, justo, né, com lisura, você pode pensar, mas não digo reproduzir, mas pensar que aquela linha de trabalho pode ser interessante se forem editais regulares, né, não editais esporádicos, né? A questão da negociação. Ninguém monta um projeto sozinho, né? Vocês têm uma equipe bem grande trabalhando aqui, né? Essa negociação, ela diz muito respeito a quem que é o núcleo, que a gente chama de núcleo duro do projeto de vocês. O núcleo duro é aquela pessoa que não vai faltar. Entendeu? Você tem que ter um núcleo duro. Então, o núcleo duro pode ter 3 pessoas, pode ter 4 pessoas, pode ter 5 pessoas. Não pode ser sozinho que vai ser que nem um antropólogo lá, o John, nosso John, que daí não dá. Mas você tem que ter um núcleo duro, você pode trabalhar com um conjunto grande de pessoas, mas o núcleo duro é aquele não vai faltar. Tá? Lá não sei aonde, teve que viajar, voltou, veio, vai estar ali contigo. Porque também vai nessa linha de fidelizar, né? De eu saber que se eu cair, o meu par vai estar ali e esse projeto vai acontecer. Porque depois que vocês assinam o termo de compromisso do projeto, ou o projeto acontece, ou vocês devolvem o dinheiro. E quem assinou lá é que vai se ferrar. Eu estou dizendo isso para vocês porque já aconteceu isso na organização que eu estou envolvida, da gente ter que devolver dinheiro. E a gente é pobre. Aquele dinheiro que chegou na nossa mão, a gente já gastou. Então, como que eu vou devolver? Então, aí é CPF trancado, é CNPJ trancado, é certidão que tu não regulariza nunca mais. Depois que você inviabiliza o teu MEI, o teu ME, a tua limitada, a primeira vez, para voltar, gente rica faz muita... Eles sabem resolver isso. Eles criam vários CNPJs. Se trancar um, eles têm mais 2, mas a gente não consegue manter essa regularidade, porque ela tem custo. Tá? Mas a gente que tem o nosso CPF, o nosso CNPJ, é isso. Esse vender o sucesso, gente, não é que nem a gente falou, eu vou fazer uma Santa Jan na Borges. Né? Poderia ser, mas eu estou dizendo, vender o sucesso vocês tinham objetivos de trabalho, vocês tinham metas a serem alcançadas, e vocês, na hora de escrever o relatório, vocês vão conseguir responder a todas elas. É isso que a gente faz, várias pessoas passaram por TCC por aqui, né? E eu participo de bancas de TCC. Eu olho o objetivo e eu olho o resultado. Entendeu? Atingiu, não precisa fazer. Se disse que ia fazer A, não precisa fazer A mais. Se quiser fazer A mais, tá bom, mas tem que fazer o A. Tá? Não é comum, mas é possível um relatório ser rejeitado, mesmo que a parte físico-financeira, quer dizer, o dinheiro, tenha sido aplicado certinho. A gente já teve também esse tipo de problema. Chegou o relatório, não contemplava o que estava nos objetivos. A gente volta, vai e volta, até explicar. Tá? Aqui, mobilização de recursos. Eu gosto muito dessa parte, porque a gente fica, eu vou captar. Para mim, o sentido é mais amplo. Eu chamo de mobilizar recurso. Por que mobilizar recurso? Porque se a gente foca só no financeiro, quando a gente está pensando num projeto, a gente só vai fazer o projeto acontecer se a gente pagar, né, todo mundo, e às vezes todo mundo envolvido pode ser uma ação que eu nem previ no projeto original, porque às vezes o projeto está andando e eu começo, isso podia melhorar se eu tivesse tal coisa, né?
Se você mobiliza recursos, ou seja, tem parcerias, você pode chamar uma Marta, por exemplo, para dar uma oficina, um workshop. Olha, outra vez eu paguei, eu te paguei, mas essa vez eu não tenho dinheiro para te pagar. Vamos junto, vamos fechar esse rolê. A Marta vai, porque ela é parceira, ela não é só uma contratada, vocês estão entendendo? Por mais que pareça, eu falei mercado, por mais que a gente tenha que ter essa visão, que é um tanto quanto capitalista, a gente não precisa funcionar na prática com status completamente capitalista, senão não serve. E aí as parcerias vão resolvendo. Eu faço muito isso, olha, dessa vez eu tenho dinheiro para te pagar, vou te pagar, fechou, negociamos e tal. Olha, agora eu tenho uma ação que eu não tenho dinheiro, ou porque o meu edital não foi aprovado, ou porque veio menos, ou porque teve cortes, que nenhum que agora que a gente submeteu, eu vou poder te pagar menos, ou talvez eu não consiga te pagar. Você vem? Eu não tenho. É diferente de, né? Aconteceu alguma coisa. Então, isso é parceria. E você pode trabalhar também numa lógica de troca de serviço. Do tipo, eu vou a vários eventos gratuitamente, que eu sei que as pessoas vão vir no meu evento gratuitamente. Isso não deixa de ter um status de recurso ali. Tem recurso. Porque eu deixo de ser pago uma vez, porque eu também não vou pagar o meu parceiro uma vez. A ideia é que todo mundo seja pago sempre. Mas vocês têm que trabalhar também com um espaço ali de parcerias para resolver alguns problemas, às vezes, que surgem ao longo da caminhada. Senão, vocês só pagando. Aí vira empresa mesmo. E eu não sei vocês, mas para nós não serve muito, né? Para a nossa ONG, né? O planejamento começa desde a prospecção, né? Eu entrei lá, vi o planejamento, e isso é muito interessante, porque aí eu vou voltar no John de novo. Porque o John planejou tudo da cabeça dele, né? Ele queria assim, mas ele viu que na hora não tem. O John é do Ubuntu lá, tu fez uma ele fez uma cara assim. O John planejou da cabeça dele. Esse planejamento, o planejamento é coletivo, né? Ele tem que ser coletivo. Eu tenho que saber quem que vai fazer o quê, quem que vai fazer quando. Eu tenho que saber se a pessoa vai ter disponibilidade. Eu já tenho que avisar essas pessoas antes, né? Se for uma pessoa famosa, que nem eu. Eu não sou famosa, mas eu estou no meio de um evento que começou dia 1º e termina amanhã. Então, nesse caso, aconteceu, como o compromisso com vocês veio antes, né? Eu digo, não, eu vou parar no meio desse outro planejamento, venho aqui, cheguei antes, também não queria só chegar e dar palestra, porque também isso não me serve, né? Eu quero interagir minimamente, mas também não vou poder ficar muito. Então, é isso, é planejamento. Vocês planejaram, assumiram compromisso comigo, se vocês tivessem, talvez, planejado um mês depois, talvez eu não conseguisse vir, né? Então, é isso. Eu sei o que eu quero fazer, quando eu quero fazer, eu já sei quem são as pessoas, eu já meto ficha logo, já boto a pessoa no compromisso. Tá? Então, uma visão global, diagnóstico, o que eu quero fazer, gente? Porque existe uma diferença entre o que eu sei fazer e o que eu quero fazer. Tá? Eu sou bailarina. Tá? Eu quero fazer um projeto relacionado à dança. Isso acontece muito das pessoas me procurarem. Eu sou do teatro. Eu quero ver se tu faz um projeto sobre teatro. E eu pergunto, mas o que tu quer fazer? Não sei, eu quero fazer um projeto. Sério, eu quero fazer um projeto. Eu digo, eu posso te ajudar a fazer um projeto, mas se tu não souber o quê, não sou eu que vou te dizer o que tu tem que fazer. É você que tem que me dizer o que você quer fazer. Então, essa é a primeira parte, é o diagnóstico, né? O que eu quero fazer. A decisão, é isso que eu quero fazer. Um evento de 1 dia, 2 dias. E isso, outra coisa que acontece muito, nos primeiros projetos, a gente quer abraçar o mundo. Né? Esse do dia do samba também, eu acho que a gente podia ter feito menos ali. Eu acho que podia ter... Isso que, mas está rolando, está rolando. Vai devagar, né? Claro que, por exemplo, a gente acredita que uma ação, uma proposta com vários elementos, várias coisas, vai encher o olho do avaliador. Realmente isso acontece, né?
Mas, às vezes, é melhor você correr o risco até de não ser aprovado do que você ter uma programação que você não vai conseguir dar conta. Né? E aí, gente, é ansiedade de manhã, que eu estou. Não tomei café para diminuir a cafeína, mas tomei agora de tarde, porque eu estava precisando para dar um up. Né? Mas aí então, a ansiedade está assim, baixa, a adrenalina baixa. Então, isso é normal para qualquer evento. Mas é bom também a gente pensar que a gente está no rolê para se divertir. Eu não sei vocês, mas eu... Aí, que nem hoje, eu estou trabalhando que nem louca. Daí eu falei hoje de manhã até com meu irmão, eu disse assim, olha, amanhã eu vou trabalhar, mas vai chegar uma hora que eu não quero mais... Ninguém, não fale comigo, porque é a hora que eu vou parar para dançar, para beber minha cerveja, e deu, entendeu? Porque é isso, sabe? Porque eu não posso trabalhar 3, 4 dias e chegar no domingo, tá, foi legal, mas foi legal para quem? Foi legal para mim? Tem que ser legal para vocês. Tá? Ação, saber quem vai fazer o quê. Eu não sei fazer projeto, mas eu sei o que eu quero fazer, pelo menos ali. Quem sabe fazer? Tá? A avaliação, aí, olha, depois que está tudo pronto, né? Como é que está formatadinho, eu dou aquela visão geral. Uma coisa que é bem legal é leitura de pares. Tá? Eu faço muito isso com uma produtora aqui de Santa Cruz, que é a Angélica. Eu não trabalho com produção, né, no sentido de prestação de serviço. Né? Eu trabalho com produção com as ONGs que eu trabalho, um clube, né, associação, enfim. Mas a gente tem leitura de pares. A gente troca algumas ideias, ela monta o projeto e ela diz, Marta, lê e me diz o que tu acha. Não sei se tu faz isso com alguém ao seu. Pedrinho faz isso com alguém. Sério? Ai, não acredito que vocês são tudo desconfiados. Mas eu faço isso seguida, assim. E a Angélica, ela... Aí, às vezes, eu digo, olha, eu acho que aqui não está bom, eu acho que pode melhorar tal. Isso que a gente está há muito tempo no rolê, e ela, inclusive, ela tem formação no terceiro setor, que é coisa que eu não tenho. Ela manda para mim para ver se faz sentido, alguém que escreve o projeto também, se aquilo, né, se está compreensível. Se vocês tiverem alguém de confiança, vocês façam isso, então. Da lei, assim, bastante gente pede assim para ver se está certo, assim, mas nem sempre também eles te dão um retorno, assim, mais, né? Mas difícil de rolar sempre, assim, sabe? Aquela pessoa de confiança e tal. Mas vocês sabem que o projeto de vocês pode ser roubado lá na avaliação, né? A gente tem alguns... Eu já vi projetos muito parecidos que eu submeti e tive negativa em editais, não no mesmo edital, em editais posteriores sendo aprovados. Né? Então, alguém sempre lê, mas, enfim, em algum lugar sempre vai parar. Então, é bom vocês também projetarem, né, nesse planejamento, pensar... É difícil esse exercício fica mais fácil com mais gente. No início, o que é a situação atual, o que eu tenho e o que é a situação desejada. Por que eu estou falando isso? Porque vários projetos também... Aí, isso é bem estranho, né? Vem objetivo geral, objetivo específico, aí vem meta, aí vem resultado esperado. Parece tudo a mesma coisa, né? Mas o resultado esperado é justamente isso. É o que tu tem nessa situação atual e o que tu pode deixar depois do projeto. O projeto terminou, ele vai ficar alguma coisa. O que é essa coisa que vai ficar? Se vocês concluem que vocês têm uma ideia para botar num projeto e que não vai ficar nada depois dele, talvez esse projeto não seja tão bom. Tá? Então, é mais ou menos, talvez vocês tenham que rever, enfim. Tá? Às vezes acontece. Tá? Então, análise, planejamento, pesquisa... cultura, não sei, cultivo, cultura, pedido, valorização, mas como captar? E eu vou dar só algumas possibilidades aqui, tá? A gente está falando bastante de formatação de projetos, mas tem outras formas de captação de recursos e depende bastante também da modalidade que vocês se enquadrarem
na conversa que o Alceu fez antes. Tá? Tem coisas, por exemplo, que não tem como pessoa física, por exemplo, receber patrocínio, a não ser que seja eu dando um dinheiro para a pessoa, mas um patrocínio oficial de empresa, isso não acontece. Ela pode receber uma doação, aí não é um patrocínio, é uma doação, né? Mas a iniciativa privada pode patrocinar, o terceiro setor pode patrocinar, doação de terceiro setor, governo, enfim, tu tem vários cruzamentos ali de possibilidades de mobilização de recursos, dependendo de qual é o ente que você está estabelecendo, né? Então, termo de parceria aqui, você pode ter com a iniciativa privada. Esses nomes são nomes bem complicados. Quando a gente pensa em dinheiro, a gente diz, eu quero dinheiro, mas para quem vai mobilizar esse recurso para vocês, é importante saber como que ela vai mobilizar, essa estrutura vai mobilizar recursos para vocês, né? Porque tem coisas, por exemplo, um termo de parceria, obviamente, tu não vai fazer um termo de parceria com a pessoa física, né? Mas o termo de parceria com uma iniciativa, com o teu projeto, né? Uma iniciativa privada, ou com o governo, ou com fundação. Ali para a região da Serra tem várias fundações, eu não sei se elas funcionam tão bem quanto parece que elas funcionam, Pedrinho. A Fundação Marco Polo, ali tem várias de empresas, né? Eu também não sei como é. É tudo muito bonito no site, assim, mas eu não sei. Parece, né? Então, financiamento, né? O terceiro setor pode financiar um projeto teu, governo, né? Iniciativa privada pode também financiar. E ali, patrocínio, já falei, doações também já falei. Então, todas essas coisas, geração de renda, evento, projeto, enfim. E aí, esses termos, é bom a gente estar meio familiarizada, porque cada um prevê situações diferentes. Por exemplo, a gente aprovou um projeto na lei do patrocínio aqui do município, né? Que é diferente, a gente tem dois projetos. A gente tem estou dizendo União ali, né? Quem é de fora talvez não conheça. Mas a gente está com um projeto da lei do patrocínio, que é no município, agora, esse que está ocorrendo, e a gente tem um projeto do FAC, Patrimônio, que é do governo do Estado, que a gente daí tem outros termos, né? E tem outros prazos. Então, vocês têm que pensar, no caso do projeto do Estado, é um projeto de longo prazo, é um projeto com workshop, com exposições, assim, tipo, para 8, 9 meses. Mas um projeto para evento, talvez não seja o ideal, a não ser que seja um edital específico, vai para a lei do patrocínio. Eu já vi que, por exemplo, projetos que nem esse que a gente ganhou no FAC, de patrimônio, na lei do patrocínio não passaria. Porque eles querem esse bafão, assim, sabe? Poucos dias para a gente se acabar. Tá? Então, é mais ou menos nesse sentido, sabe? O que é a lei do patrocínio? A gente não tem em Santa Cruz, infelizmente, editais regulares de produção. Tá? Não tem. Eu sou do Conselho de Cultura, a gente está há 3, 4 anos lutando, e não é pouco, não é tipo... A gente tem os subgrupos do Conselho para tretar, para depois levar para tentar fazer a coisa andar. Mas a gente teve os editais da LAB, porque também foi uma articulação muito grande dos conselheiros. Eu que estava em articulação no Estado também, que eu faço parte do comitê, um comitê do Estado, do Cultura Viva, lá que foi onde a gente mais ou menos se conheceu. Então, a diversificação é importante. Por exemplo, vocês ganharam esse edital FAC, né? A gente também tem essa tendência. Quando a União começou a escrever projeto, a gente submetia muito projeto pelo Rede Parceria Social. Vocês talvez não saibam o que é, porque ele era um programa. Tem programa e tem política de Estado, e daí programa pode funcionar de mais tempo do que só um ano, pode funcionar 5, 10 anos, mas não é uma coisa que está consolidada. Então, esse era um programa da Secretaria de Desenvolvimento Social, e a gente começou a ganhar um projeto atrás do outro. No primeiro ano, a gente ganhou um projeto, no segundo ano, a gente ganhou 2, no terceiro ano, a gente chegou a ganhar 4 anos consecutivos. O programa acabou, e a gente não sabia para onde ir. Tá? Então, fontes diversificadas. Agora, a gente tem trabalhado mais nesse sentido ali no União. Então, tem edital do município, a gente nunca tentava edital do município, porque a gente era muito
muito assim, em função dessa coisa, dessa cultura predominante, né? A gente era muito, mas vai bater aqui no município e a gente não vai rolar, vão nem dar bola. A gente conseguiu aprovar um projeto. Então, às vezes, também é de ali, olha, quem sabe, dessa vez, de vez em quando, vai lá e tenta, né? Estou quase acabando aqui. Deixa eu ver que hora é. Então, assim, tentem organizar assim, a origem. Eu já disse para vocês, a gente que é pobre tem amigos pobres. Mas, às vezes, por exemplo... Às vezes, a gente consegue mobilizar indivíduos, né? Quando a gente teve um problema muito grande com a União, lá, de um assalto, e a gente perdeu muito recurso material, lá a gente mobilizou, teve gente que doou, não foi suficiente porque a gente precisava, mas a coisa aconteceu. Então, às vezes, você pode também tentar, vários governo, organizações privadas, estabelecer boas relações, ter tentar estabelecer alguma porta de diálogo. Aqui eu sei que é difícil, mas se vocês conseguirem, talvez seja interessante, pelo menos para promover algumas ações. Receitas próprias, eu sei que, por exemplo, o AVU, camiseta, né? Daqui a pouco ter uma lojinha, né? Daqui a pouco melhorar alguns aspectos da marca, né? Venda online, né? Entrar nessa onda de venda online, feiras, né? Isso aqui vai gerar uma renda legal para mim. Claro que tem que ter um investimento inicial, né? Mas, né, na medida que você inicia, pode ser interessante, né? Aí aquela prospecção para vocês, que eu falei para vocês, quem oferece financiamento, quem pode habilitar-se, qual deve ser o tema do projeto, né, dessa leitura prévia, quando enviar para fora. Quando enviar? Não é um dia antes de fechar o edital, pelo amor de Deus. Não, no dia não está, não. Eu não entro nem em cogitação no dia. Mas, para mim, não é nem um dia antes de fechar. Cara, eu tento. E não é porque eu saiba um monte, mas é porque eu já me ferrei muito. Sabe? O diabo é quem ele é, porque ele é velho. Né? Vocês já ouviram esse ditado também. Ele já levou muito, né? Se ferrou muito. Não deixem, assim, eu, quando trabalho com editais, eu olho a data, vejo hora, tem editais que têm variação de hora, tem editais que fecham às 16 horas, tem editais que fecham meio-dia, o povo vai lá porque se lembra dos horários de envio dos trabalhos da faculdade, que é até às 23 horas, né? Aí o edital fecha meio-dia, às 10 horas. Não deu várias vezes. Olha, não deu, eu disse, acho que está fechado. Isso que não deu. Para mim, eu trabalho uma semana antes. É absurdo? Não é absurdo. Porque se você começa a cadastrar no sistema, você percebe que deu algum problema, você tem alguns dias para resolver. Eu acho que eu tinha que ter uma carta de anuência, quer dizer, né, tu que vai trabalhar comigo tem que dizer que vai trabalhar comigo. Né? E eu não peguei. Dá tempo de eu... E se ela está, sei lá, ocupada de um dia para o outro? Como que eu vou? Então, eu não vou submeter o edital que eu trabalhei, ralei, suei para fazer. Porque eu deixei para submeter, eu estou falando um dia antes, que já é o horror. Né? No dia, então, para mim, nem pensar. O dia é muito difícil. A não ser que eu... A cara do bebê. Tu também já entrou nessa? Não? Esse projeto do Residência Artística eu comecei a escrever no dia que mandava. Sabe o que é legal nos projetos? Ter alguém para te apontar o tempo, sabe? Porque, às vezes, tu começa a fazer, eu quero melhorar essa ideia, hoje a cabeça não está boa, eu vou escrever amanhã, sabe? A gente faz muito disso, né? Então, é bom ter aquela pessoa tipo a Marta, que vai te dizer o prazo, né? Não deixa para o último dia, não deixa, às vezes a pessoa ouve, às vezes não, né? Quanto será concedido se realmente o que eu coloquei para as despesas está de acordo lá, para depois eu ter que tirar dinheiro. Eu já vi muita gente terminar
execução de projeto devendo. Não façam isso, façam menos. Ou, se for o caso, renegociem valores. Porque eu achei que ia dar tanto. E isso tem muito a ver com os prazos. Tá? Para um edital, esses que a gente está acostumado, FAC e tal, vocês contem 1 ano a partir da abertura do edital, para o dinheiro estar na mão de vocês. Contem. Pode ser que saia menos, mas contem 1 ano. Prospectem para 1 ano, porque às vezes pode demorar. Você pega esse final de ano, você pega uma troca de conselheiro do SEC, que nem do Conselho Estadual de Cultura, você pega, sei lá o quê, uma troca de governo, e aí... Então, contem mais ou menos. Numa estrutura normal, 9 meses, mais ou menos, tu vai estar com dinheiro. Então, é isso. Então, quando, por exemplo, vocês forem fazer um orçamento de projeto, a não ser que vocês tenham que mandar esses orçamentos, coloquem 10%, 20% a mais. Que quando vocês vão receber esse dinheiro, o mercado já pode estar diferente. Tá? Bota aquele chorinho, que nem a gente fala. Como fazer para se habilitar? Escuta o que eu vou falar para vocês. A parte mais importante do projeto é a habilitação. Não interessa, o projeto de vocês pode ser o melhor do mundo. Se vocês não se habilitar, acabou. Acabou. Não adianta, sei lá, e convencer, tentar não... Então, a habilitação. O que é habilitação? É a documentação. Certidão disso, certidão daquilo, né? Sei lá, atestado disso, atestado daquilo. No nosso caso, são os pontos de cultura, o certificado de ponto de cultura. Então, esse é o início. Na minha visão, inclusive, se inicia a estruturação do projeto nos documentos para habilitação. Se tiver alguma coisa errada, de novo, se for coisa com receita, também não se resolve. Às vezes não se resolve nem de uma semana para outra. Que daí você tem que marcar, agendar na receita, né? Aí vai lá, e aí não deu, aí volta, aí agenda de novo. Quando vê, deu 2, 3 semanas. Tá? O que dizer ao financiador, né? Aí, rede de contatos, essas coisas vocês fazem bem, né? O pessoal da cultura urbana, cultura de rua, os clubes sociais, assim, a gente tenta, né? Eu falo especificamente dos clubes sociais negros, que são espaços centenários que nem esse, né? Vai fazer 100 anos o ano que vem. Assim, a gente tem desde uma galera de todas as faixas de idade, tem desde a minha mãe, 80, 80 e pouco, 70 e pouco, 50 e pouco, até gente de 20 e poucos. Né? Então, tem gente muito rápida. Por exemplo, da diretoria, só quem mexe ali do União, só quem mexe na rede social sou eu, e eu não sei fazer isso direito. Eu faço do jeito que dá, né? Porque não adianta eu pedir. Eu sei que se eu pedir para o meu vice, ele não vai fazer. Então, mas quem sabe, explorem, né? O material do AVU, eu vou elogiar a Naomi e a Rafa, que não está aí, gente. Um material assim, tem mais gente, não, para elogiar? Tu e a Rafa. Um material assim muito, 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 muito bom. Assim, traz a mensagem. Essa parte se vocês forem contratar alguém, no caso vocês já tinham na equipe, tenham certeza que a imagem do projeto de vocês realmente tem a ver com aquilo que vocês acreditam. Certo? Porque às vezes está muito bonito, mas não tem nada a ver com aquilo que eu quero fazer, com aquilo que eu sou, com aquilo que o meu espaço está querendo transmitir. E se vender sucesso é de eficiência, tá? De novo, sucesso é tu conseguir fazer aquilo que tu se propôs de maneira eficiente, mais eficiente possível. Esse jeitinho de improvisação é o jeitinho no bom sentido. Olha, vai surgir. Vocês podem fechar o melhor projeto do mundo. Na hora de executar, vai surgir problema. Por exemplo, eu precisava de 3 seguranças para amanhã, eu só tenho 1. Eu vou sair daqui. Estava tudo certo para 3 seguranças para amanhã, só tenho 1, mas vai rolar. Profissionalização. A gente falou lá do início, vocês saberem como trabalhar o que vocês têm de valor, né, que é, enfim, a arte de vocês, mas também conseguir trabalhar a parte de documento, papéis, burocracia, não adianta, né? Conquistar parceiros, então, por afinidade, esses parceiros que não vão deixar vocês cair, redes colaborativas. Tu falou de economia criativa, né? Um termo que tem surgido muito é ecossistemas. Vocês já ouviram esse termo? Não. Ecossistemas, o Pedrinho fez, né?
que é algo que o FAC está tentando puxar. Eles chamam de ecossistemas de inovação, mas para mim, é ecossistemas de uma forma geral. É como tu está inserido em redes colaborativas de produção de cultura. Por exemplo, eu já disse que o meu espaço é um espaço negro de samba, mais vinculado ao samba ou carnaval. Mas a gente transita com a AVU, com esse espaço aqui, enfim, de cultura urbana, hip-hop, Então, não deixa de a gente ter uma espécie de rede aqui. União também participa de uma rede colaborativa que é dos pontos de cultura do Estado do Rio Grande do Sul. União é um ponto de cultura, que é algo que surge lá com Gilberto Gil, quando ele era do Ministério da Cultura, que são os espaços de produção de cultura de base comunitária. Quer dizer, é ir lá para a periferia e fazer um carnaval, é lá para a periferia e falar um pouquinho sobre cultura negra, ir lá, enfim, são essa base mesmo, né, de fluxo, né? A União também está em outras redes, as redes dos clubes sociais negros. Então, vários editais perguntam sobre isso, de quais redes a tua estrutura participa. Porque eles têm apostado e têm ido nessa direção dos chamados ecossistemas de inovação. Como que uma entidade de 100 anos pode trabalhar nessas estruturas novas de produção de cultura? Nessas redes colaborativas, né? Claro, a questão da linguagem, tá? Enumera. Isso aqui é bem, eu vou deixar para vocês podem dar uma olhada. Essa biblioteca de projetos eu acho bem legal. Não deixem para começar a escrever um projeto quando o edital sair, tá? Se você já tem uma ideia boa, comece a trabalhar agora. Eu sei que a gente não faz, eu sei. Mas isso vai facilitar muito. Tenho pelo menos uma base, uma ideia. Por exemplo, tem editais que são regulares, todo ano sai aquele edital. Isso é legal também. Ó. Ele vai sair agora, esse edital vai sair lá, sei lá, em março. Época boa de edital. Edital para o primeiro semestre do ano. Sai a partir de setembro, outubro, tá? A partir de setembro, outubro, tu já pode começar a te organizar ali, ou ele já saiu, ou ele vai sair ali. Se organizem sempre de um semestre para o outro. Já começa a pensar na estrutura de um semestre para o outro, não quando abriu. Tá? Aquela parte eu já falei, leitura, segure a ansiedade, aprenda e ensine, pesquisa, conheça para quem tu está pedindo. Ali as partes eu vou deixar para vocês também. Aqui, se vocês tiverem materiais de apoio, invista em tudo, folder da instituição de vocês, ou um portfólio. Eu botei portfólio, porque quase mais ninguém trabalha com folder, tá? Por isso que eu botei um portfólio. Pode ser um portfólio online, né? Não só que vocês deixem nas redes de vocês, dizendo o que vocês são, porque às vezes a pessoa quer saber quem que faz tal coisa, né? E ele busca nas redes e vai achar vocês, né? Cartas de apoio, saibam quem vai poder fornecer cartas de apoio para vocês. Mesmo que o edital não peça, se tiver abertura para vocês anexarem documentos, anexem cartas de apoio. Tá? Mapas, fotos, dados estatísticos, é legal. Vocês, por exemplo, histórico. Há quanto tempo tem a Santa Jan? Quantas pessoas foram atingidas? É do espaço educacional? Não é? É das periferias? Não é? Localizem geograficamente, né, também. Currículo, mantenham os currículos atualizados. A documentação legal e o portfólio. Aqui eu vou deixar para vocês quem deve participar, isso a gente já falou também. Aqui as fontes, empresas, fundações. Isso aqui, teve um projeto, acho que o Digo estava participando, que era de uma agência internacional, né? Isso também a gente acaba ignorando, sabe? Mas existem agências internacionais. Se vocês tiverem toda aquela parte anterior do folder, histórico, dados estatísticos pronto, daqui a pouco é interessante investir em editais ou em materiais de redes internacionais, né? Os bancos têm editais. O Banrisul eu tentei 4, 5 anos, não tento mais. Mas eu tentei. Não pode dizer que eu não tentei. Tá? Não tem. É só
CTG isso, não, é sempre umas coisas, é feira aquilo, né, umas coisas assim sempre. Eu só queria mostrar para vocês, tem só 5 minutos, isso aqui vai ficar para vocês aqui. Tem algo que eu tenho usado sempre nos meus projetos, que é os objetivos do milênio. Não sei se vocês já ouviram falar disso, que daí eu vou finalizar. Eu não sei, esse material acho que é de 2020, eu acho, que foi renovado. Tinha um certo número menor, aí foi para 17, que é um documento da ONU, vocês podem procurar objetivos do milênio. E é sempre legal, pelo menos eu acho, nos projetos que eu trabalho, dizer se o meu projeto contempla ou não um objetivo do milênio. Tá? Então, erradicação da pobreza, erradicação da fome, saúde, educação de qualidade, igualdade de gênero, e vai por aí. A redução das desigualdades, consumo responsável, parcerias pelas metas, paz, justiça, vida, que é mais a parte de ecossistemas. Então, tem vários. Vocês dão uma olhada ali, são 17. Né? Então, e o legal desse painel aqui dos Objetivos de Milênio é pensar onde que a organização de vocês responde com excelência. Certo? Também. Por exemplo, a minha instituição lá, eu não trabalho com projetos diretos de erradicação da pobreza, eu não faço captação de alimentos, eu não tenho um banco de alimentos, a gente não faz distribuição de alimentos. Então, talvez, dentro desses objetivos do milênio, não seja o melhor para eu abordar. Né? E alguns editais até falam sobre isso, não diretamente no edital, mas no site, né? Tais e tais objetivos. Mas, para nós, por exemplo, educação de qualidade entra, igualdade de gênero a gente está beliscando, né? Um clube de 100 anos, imagina vocês. Né? Redução das desigualdades. Então, a gente mais ou menos trabalha dentro dessa linha aqui. Ó. E aí vocês podem fazer buscas sobre o que são, e na hora de escrever o projeto, vocês discorrerem sobre isso. Porque isso não foi alguém, um edital, uma empresa, uma fundação que determinou. Isso foi determinado com um conjunto, né, de pessoas que pensaram o que é interessante para melhorar a qualidade de vida das pessoas no planeta. E determinaram que esses são objetivos importantes para serem atingidos ou para serem abordados em qualquer ação global. E certamente vai ser também para os projetos de vocês. Com relação a recortes de raça e gênero, existem vários editais específicos. Procurem editais específicos, vários deles vinculados à educação, mas muito para mulheres e mulheres negras. E existem editais que são editais gerais com recorte. Procurem também saber, ó, tem recorte, tem pontuação a mais, tem um X número de projetos para beneficiar pessoas negras, porque eu já vi vários editais abrirem, ter um percentual para produtores ou pessoas negras, não aparecerem pessoas negras, mas aparecerem pessoas brancas com projetos para pessoas negras. Então, a gente tem que se apropriar desses espaços, né? A gente tem que ver onde a gente consegue se colocar e nos colocar enquanto, não só quanto pessoas que estão na base da cultura, mas pessoas que estão, né, propondo, né, as ações especificamente, não só na base das ações. E existe muita coisa. Eu pensei em fazer uma lista, mas tem bastante coisa. Inclusive, nos da Lab, que vieram para o município, que eu estava na comissão, estava quase para sair fora, na hora das propostas virem para edital, mas a gente, enquanto conselho, muita gente não sabe, mas, enquanto conselho, a gente defendeu que tivesse recorte de gênero, tivesse recorte de raça, que tivesse um recorte também de orientação sexual para os proponentes que se autodeclarassem. Né? Então, era isso. Muito obrigada pela atenção. Espero que eu tenha ajudado.